Então vamos lá, galera. Vamos dar início aqui à correção dos exercícios dos percursos 15 e 16. Esses fazem referência, né, às formações vegetais encontradas no mundo e no Brasil, né? Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre... Começar pela questão número 1. Vou pegar aqui a canetinha, tá? Responda as questões a seguir sobre as formações vegetais do Brasil. Então, está falando aqui sobre as grandes formações vegetais do Brasil. E tem um conceito que eu expliquei para vocês, que é o conceito de domínio morfoclimático, né? Essa grande integração de aspectos de proximidades em determinadas áreas, né? Através da interação de vegetação, de solo, de clima, de relevo, de hidrografia, né? Legal. Qual é a formação vegetal que predomina, isso aqui é importante, tá? No norte do Brasil. Ela não é a única, mas é aquela que predomina no norte do Brasil. Que, infelizmente, né? Infelizmente, o Brasil hoje é o país que mais desmata no mundo, né? Já há alguns anos, né? Alguns anos, desde 2000, alguns anos atrás. Professor, Oi, tá passando no jornal, acho que quase todo dia, sobre Pantanal, né? os desmatamentos acho que é nos Estados Unidos. Tipo assim, tá tendo tanto desmatamento, tá afetando até as casas. Tem muita casa que tá sendo destruída, porque, tipo assim, tinha um Pantanal perto da casa e foi pegando fogo, alastrando e pegou na casa também. A gente está com duas notícias muito tristes, né? Uma no Brasil e outra nos Estados Unidos. No Brasil, além do além do São Cerrado... Francisco teve que nem aquela noite na tarde de São Paulo. Então, Na aqui no minha Brasil, além casa, do Cerrado... Aqui na frente da minha casa, uma vez o morro pegou fogo. E o meu pai, que nem sabia que a cidade estava pegando fogo. perto da minha casa, tipo assim, todo dia um cara coloca fogo no lixo. Só que um belo dia ele colocou, só que foi, como tava tudo, tipo assim, muito seco, foi alastrando. Tipo assim, tava no morro de baixo, foi lá no morro de cima, depois da minha casa, quase pegou fogo em uma casa. Tipo assim, tava muito perto. Duas casas, na verdade. Então, são Teve práticas... até que chamar o bombeiro. Aqui em casa às vezes meu pai põe fogo nas folhas, mas aí depois ele tira. Só que eu falo com ele que não é legal fazer isso, né? Ó, fala pro seu pai que bota fogo na folha para ele fazer compostagem com essa folha. Fala para ele. Então, Pra eu ele. falo com ele que não é legal botar fogo. Esses dias ele até. A amiga dele até chamou atenção lá. Então, assim, não tem nenhuma vantagem colocar fogo nas flores, nas folhas, né? Tem várias funções importantes, tem várias funções, né, que as folhas podem ser aproveitadas de várias formas. Uma delas é fazer compostagem, bom? Que vai favorecer o próprio jardim, né? Uma hortinha. Beleza? Mas vamos lá. Né? Infelizmente o Pantanal tá Uma tristeza lá. gritando. Nossa, dá vontade de chorar. Mas vamos lá. Gente, qual é a formação vegetal que predomina no norte do Brasil? Né? Então nós estamos Norte do falando Brasil, a gente tem de forma predominante a vegetação de floresta tropical. Ou seria Não. Tropical, não. Primeiro que a gente está falando da floresta amazônica. Pode ser? Uhum. Está falando aqui da floresta amazônica. A floresta, deixa eu escrever aqui, amazônica. Gente, coisa bonita escrever com Nossa, seu mouse. Zé ficou muito lindo. Vamos lá, floresta amazônica. Aqui é uma floresta equatorial úmida. Tudo bem, Pedro? Úmida. É uma floresta Foi o Henrique que falou. Henrique, desculpa. Uma floresta equatorial úmida. Tudo bem? Vou explicar uma outra palavrinha para vocês que eu expliquei na aula. O que acontece? O sul da Amazônia também, nós temos o clima ali subtropical, né? Dependendo da classificação climática utilizada. O que acontece, gente? Deixa eu só... Acho que ficou bom, dá para entender, né? Vou explicar um outro conceito que eu expliquei para vocês. Florestas ombrófilas, né? Ombrófila é amiga da chuva.
né, amiga da chuva, porque são áreas onde nós temos níveis de precipitação, né, níveis pluviométricos, né, bem intensos, médias pluviométricas bem elevadas e bem distribuídos ao longo do ano, né, embora concentradas em maior volume nos meses mais quentes. Tá legal? Tudo bem aí, gente? Floresta amazônica Aham. é uma floresta equatorial, tá bom? Vegetação latifoliada, com bastante, né, diversidade, né, com predomínio de estratos arbóreos de grande porte, né? Infelizmente com grande interesse por parte de madeireiras, uma grande, né, biodiversidade, beleza? Então vamos lá. Folhas latifoliadas são aquelas folhas largas, né, que também tem uma função, tem várias funções, né, entre elas se adequar a esse clima muito úmido, né, impedindo que a chuva bata diretamente sobre o solo, né, e favoreça o processo de lixiviação. Ou seja, lixiviação é aquele processo de lavagem, né, vertical e horizontal por parte do solo. Então, se a água da chuva batesse direto, né, com uma intensidade, né, muito forte, aqueles nutrientes, né, a serrapilheira, aqueles nutrientes, né, seriam lavados, seriam levados, né, por esse processo de erosão laminar. E o solo da Amazônia é um solo pobre, naturalmente, né? Então, o que dá sustento é a própria floresta, com seus galhos, com as suas raízes, né? com os animais, né? O que dá sustento. Então, a água da chuva, quando bate nas folhas, uma parte significativa ela fica retida nas folhas. Ela evapora dali, ela não chega nem a atingir o solo, né? E quando você chega, essa água está chegando de forma mais amena, né? A precipitação está chegando de forma mais amena, né? Minimizando o processo de retirada de nutrientes, tá bom? Aqui tá, ó, a ponte, verbo de comando, as causas do desmatamento dessa formação vegetal. São algumas, né? São algumas. Como eu preciso colocar todas? Não, mas as principais, tá certo? Nós temos então, ó, o extrativismo vegetal, que, né, temos ações criminosas também envolvendo a retirada de madeira, sobretudo a chamada madeira de lei, ou seja, aquela madeira de grande interesse, né, comercial. Infelizmente, nós também temos extrativismo legalizado na Amazônia, que é um crime, né, ao meu ver. Então, nós temos aqui, ó, o extrativismo, né, a retirada, a exploração de madeira. Extrativismo é que pode... Oi? É que eu ia perguntar o que se extrativismo era retirar e tal. Aí você tinha falado. Aí... Sim, é extrair, né? Por exemplo, nós temos o extrativismo mineral, que também acontece na Amazônia, né? Que são retiradas de minerais a partir de grandes empresas mineradoras como a Vale, ou através também de ação de garimpeiros, tá? Que é o extrativismo mineral. E a gente também tem o extrativismo vegetal, tá? Só importante... Professor! Oi? O pau-brasil ainda existe? Tipo assim, ainda tem na Amazônia, florestas assim, ou só existe se a pessoa quiser comprar assim, para colocar em casa pouco? Então, o que acontece? O pau-brasil, né, ele não é uma espécie da Amazônia, né? É da Mata Atlântica, né? Isso, é uma das espécies encontradas em florestas próximas ao nosso litoral, que no caso nós temos aí a vegetação de Mata Atlântica, né? É uma espécie que os europeus já tinham conhecimento dela, daí o seu interesse, né, principalmente na indústria têxtil, porque ela fornecia o tingimento com uma coloração próxima ao vermelho, que estava na moda, tudo bem? E quando eles chegaram aqui, esse produto que era basicamente proveniente da Ásia, né, ele também tinha abundância no nosso litoral. Por vários motivos, nós tivemos um processo exploratório muito forte, né? Não somente no período colonial, através da retirada dessa madeira, através do desmatamento, né, de grandes queimadas para a produção da monocultura da cana, o avanço da urbanização, as atividades econômicas, as atividades portuárias, né, a construção de moradias, né, através da especulação da indústria imobiliária, vários fatores. Então, a gente tem um pequeno registro, né? Só para a gente ter uma ideia, da Mata Atlântica original, hoje nós temos algo em torno de 5 a 7% apenas de área preservada. Olha só, de 1500, no momento que os europeus, que os portugueses passaram, né,
a dominar, a explorar o Brasil. Até hoje, só temos, né, entre 5% e 7% de Mata Atlântica. Tudo bem, meus amores? Eu só queria chamar uma observação aqui, quando eu falei... Bem não tá não, mas tudo bem. Ah, entendi. Bem não tá não. Entendi, perfeito. Eu só queria chamar uma atenção aqui para uma coisa que eu falei para não confundir. Aqui, gente, quando eu falo do extrativismo vegetal criminoso, estou falando da exploração da madeira de lei. Porque existe também na Amazônia os povos das florestas, né? Que são comunidades também extrativistas, que vivem da coleta de frutos da Amazônia, por exemplo, dentro de uma lógica sustentável, equilibrada. O que eu estou me referindo aqui, né, do desmatamento é justamente a exploração da madeira, tudo bem? A expansão da pecuária, o que a gente vê isso, né, os pecuaristas, né, colocando fogo na Amazônia, o avanço da agricultura de grãos, sobretudo da soja, então o binômio soja-pecuária, né, agropecuária como importante fator de desmatamento. Nós também temos, como eu falei para vocês, o extrativismo mineral, tá? Com a ação, né, de grandes mineradores e também de garimpo, tá certo? A construção de rodovias, né, a expansão urbana, são todos fatores ligados ao desmatamento da Amazônia que trazem, né, um prejuízo ambiental e social assim incalculável, né? Gente, deixar aqui que vocês já estão na aula, chegando no próximo aula de história. Tudo bem aí na questão número 1? Sim. Certeza? Alguma dúvida? Sim, aham. Beleza. No finalzinho da... Lembra que eu fui falando, fui dando para vocês assim, resumos, fichamentos que eu fui fazendo para vocês sobre cada domínio morfoclimático? Aham. E no finalzinho de cada um, o que eu coloquei? Os principais fatores de degradação daquele domínio. Lembram? Sim. Então lá está tudo apontado o que eu falei que a gente utilizou para responder a questão 1, no caso o item B. Tá bom, meus amores? Tá bom. Beleza. Tá bom. Tchau.